coisa ainda para acontecer no nosso programa. Olha só, falar desse assunto importante que repercutiu nas redes sociais. O cantor Júnior, tenho certeza que você lembra, da dupla Sandy Júnior, tá? E a designer Mônica Benini usaram as redes sociais recentemente para fazer um alerta a outros pais após problema de saúde da filha mais nova, a Lara, que foi diagnosticada com a síndrome nefrótica, uma condição que afeta os rins e que ainda é pouco conhecida. A gente tem um vídeo que você vai entender um pouquinho. Há pouco tempo atrás, a gente começou a suspeitar que a Lara estava com uma alergia. Então, o olho dela inchava, a gente levou em médico, em alergista, em pediatra, chegou a tomar medicação para alergia. E aí a gente começou nessa investigação um pouco interna de o que será que está causando isso. Com o tempo, a gente conseguiu o diagnóstico de que, na verdade, a Lara estava com uma doença chamada síndrome nefrótica. É uma síndrome que afeta os rins, é muito sério, se não tratado. O tratamento é muito intenso, com um remédio bem forte. Nem toda criança responde a esse tratamento, então a gente passou por um período muito tenso, em que a gente não sabia como é que seria. Graças a Deus, a Lara respondeu bem ao tratamento, ela está super bem, está se recuperando, está em remissão. Então a gente está falando de um lugar já um pouco mais tranquilo e aliviado. Exato. E confiante, mas falando muito de um lugar de alerta também, para vocês saberem que isso existe. A síndrome nefrótica, ela é muito mais comum do que a gente imagina e muitas vezes ela é confundida com alergia, que é o que aconteceu com a gente. Então a gente ficou muito nesse lugar de pensar, caraca, se a gente já tivesse ouvido, seria mais fácil ter suspeitado. Então, pode dar inchaço nos olhos, inchaço no corpo, pode deixar a urina mais turva. Essa doença, ela começa com o tratamento que a Lara está fazendo, que é um tratamento muito forte, com altas doses de uma medicação. Se a criança não responde, existem outras etapas. Como o Ju falou, a Lara está respondendo a essa etapa do tratamento, mas ele é um tratamento longo e essa medicação faz com que ela fique muito imunossuprimida. Pois é, né? Que coisa, né, gente? Que bom que a Lara está respondendo bem ao tratamento. Que bom que os pais, né, tornaram público esse momento aí que eles estão passando para alertar outras famílias. Mas, afinal, o que é essa síndrome? Quais são os sintomas, os riscos e as formas de tratamento? Quem vai responder tudo isso para a gente é a nefrologista, a doutora Isabel Nogueira, que está aqui com a gente, está pronta para passar muita informação. Primeiramente, seja bem-vinda. Boa tarde, Isabel. Boa tarde, pessoal. Pois é, o que é que se trata? O que é essa síndrome e por que ela atinge também crianças? A síndrome nefrótica é um conjunto de sinais e sintomas que podem acontecer tanto com criança como também adulto. Na fase de criança é mais comum acontecer dos 2 aos 7 anos, onde ocorrem sintomas como fadiga, e sinais como urina espumosa, inchaço no rosto, inchaço no corpo. Então a criança, principalmente na parte da manhã, quando acorda, ela acorda com aquele edema, aquele inchaço ao redor dos olhos. Isso chama a atenção dos pais. Muitas vezes acaba sendo confundida com alergia, como foi o caso dos pais da criança. Pois é, que coisa. E o tratamento, me parece, né, pelo relato dos pais, que é um tratamento agressivo, né, intenso. Qual é a forma de diagnóstico? Por exemplo, o pai que percebeu que o filho está com esses sintomas, como é que ele chega ao diagnóstico? Quando perceber que a criança está com inchaço, né, no rosto, nas pernas, no corpo, avaliar também a urina, se está criando bolinhas de sabão, e procurar um médico, geralmente o pediatra é o mais indicado para a criança. Então, na pediatria, eles vão pedir exames básicos como o sumário de urina. E a partir disso, vai avaliar se existe proteínas, perdas de proteínas. E vai ter mais exames mais profundos para avaliar, como a proteína de 24 horas, aquela urina que tem que coletar num pote por 24 horas. Que é um exame mais específico, né, exatamente. Doutora? Certo. E aí, depois de diagnosticado, infelizmente, o que é que esse pai tem que fazer? O tratamento já começa de imediato? Essa criança é preparada, o organismo ou não? Já tem que começar logo? Imediatamente, quando é diagnosticado uma proteinúria, né, pelo exame específico,
além de outros exames de sangue também, tem que ser encaminhado para o nefrologista, né? Geralmente o nefropediatra. E a partir daí vai começar uma medicação para, geralmente, corticoides, dependendo do tipo da síndrome nefrótica. Que a síndrome nefrótica pode ser tanto por uma doença causada pelos próprios rins, como também por outras doenças. Até mesmo uma infecção de garganta, depois de 7 a 14 dias, pode causar lesão no rim e ocasionar toda a síndrome nefrótica. E a partir desse momento diagnosticado, começa um tratamento com corticoide. O corticoide não é um simples corticoide que a gente passa numa sinusite. É uma dose maior, onde vai baixar a imunidade para evitar essa perda de proteína. Se a criança não responder, vai partir para outras medicações que abaixam a imunidade da criança para poder diminuir a atividade da doença. Entendi. E no caso da filha do Júnior, né, no relato que ele colocou nas redes sociais, ele disse que havia ali toda uma preocupação porque algumas crianças não respondem a esse tratamento, mas que no caso da filha dele, da Lara, ela está respondendo bem. O que é que acontece? Por que algumas crianças acabam não respondendo bem a esse tratamento? É do próprio organismo, né? Tem que diagnosticar qual a causa. Quando há uma alteração da função renal, a creatinina altera, é indicado até uma biópsia renal, ou seja, aí é um exame mais invasivo. Então, a partir daí, quando não há resposta do organismo com o corticoide, quando há alteração da função dos rins, é indicada a biópsia para avaliar qual tipo de doença está ocasionando para ir para a medicação específica. Então, às vezes, até porque é resistente ao corticoide. O que causa, doutora, essa doença, assim, o fator genético pesa nesse caso? Se, por exemplo, aquela criança tem um caso na família, ou se, de repente, o pai ou o avô já teve problema nos rins, ela pode desenvolver por causa disso? A síndrome nefrótica, ela tem também um fator genético, né? Uma das causas é a genética. Então, pode ser uma síndrome nefrótica congênita, ou seja, já nasce e é diagnosticada até os 12 meses de nascido, né? De idade do bebê. Então, aí a gente leva mais para o fator genético. E aí, se, por exemplo, a pessoa que foi diagnosticada, ela não responde bem a esse tratamento, ela pode chegar a precisar de um transplante? Sim, ela pode precisar até indicar uma hemodiálise. Se os rins começam a falhar, ter alteração da creatinina, vai alterar o funcionamento dos rins e aí pode ser que seja necessário até uma hemodiálise. Nossa, para uma criança, né? É claro que pode acontecer com adultos também, mas para uma criança o tratamento acaba sendo mais difícil. Exatamente. Ocorre em média de 5 a 100 mil. Cada 100 mil, 5 crianças são atingidas ao ano no mundo. Não é doença comum, mas é importante ficar atento a sinais, não achar só que é apenas uma alergia e fazer apenas um tratamento e vendo essa persistência, tem que procurar um médico para ser especificamente encaminhado para o especialista. Né? Esse tratamento dura quanto tempo? Depende. Começa a ver a resposta do organismo da criança, ou do adulto, no caso, né? Através com o tratamento, porque existem linhas de tratamento, dependendo qual o tipo da doença. Talvez dure até 3 meses, tem doenças que duram 3 meses, aí tem a remissão da doença, tem a cura. Alguns têm recaídas, tem que entrar novamente com o corticoide e outras medicações para diminuir o inchaço também. Essa criança, a gente está falando criança porque veio à tona através, né, de uma criança que foi diagnosticada ali. Essa criança perde qualidade de vida? O que é que ela não pode fazer porque ela foi diagnosticada com a síndrome nefrótica? Ela tem alguma alimentação que ela não pode comer, exposição ao sol, não sei, de repente, alguma atividade que ela tem que deixar de fazer? O que acontece quando a criança tem a síndrome nefrótica, a gente indica a redução do sódio, né? Que é algo que é para toda a população, a redução do sódio, que é a quantidade de sal, popularmente falando. A quantidade de sal, para evitar essa retenção de líquidos. Então, a criança acaba retendo mais líquido e tem uma dificuldade, tem fadiga, pode causar também outras alterações metabólicas para a criança, retardo de crescimento, obesidade, outras doenças também associadas quando tem essa síndrome nefrótica e quando ela não consegue ser controlada. Então, aquela criança, a gente sabe que criança, né, quem é pai, quem é mãe sabe, gosta de comer muita besteira, aqueles salgadinhos, tem muito sódio. Então,
pode acabar desenvolvendo a síndrome por causa dessa alimentação com bastante sódio? Não, a síndrome não é desenvolvida, não é desencadeada pelo aumento do consumo do sal, né, do sódio. Ela é desencadeada por infecções bacterianas, tanto da garganta, como eu falei, a faringite, como também lesões de pele, chamadas de impetigo. Como também doenças autoimunes, até lúpus também, né? O lúpus pode acometer também e causar síndrome nefrótica. E outras doenças, a genética, infecções, até mesmo anti-inflamatórios, podem causar uma síndrome nefrótica. Tá certo, doutora Isabel Nogueira. Muito obrigada, viu, pela participação aqui no nosso programa, para falar desse assunto de uma forma tão didática, viu, que dá para entender. Muito obrigada. E eu quero a senhora mais vezes aqui. Marília, né, com certeza vai querer também, tá? Eu que agradeço. É um assunto muito complexo. Nefrologia ainda é muito... não é tão divulgada ainda. Dia 2 de agosto foi o dia do nefrologista. E poucas pessoas, na verdade, sabem. E espero que ter contribuído para a informação. Pois é, minha gente, tá aí, tá? A informação para você que está em casa. Notou alguma coisa diferente no corpinho do teu filho, na urina, inchaço no rosto, na perna? Procura o médico, não deixa para depois não, tá? A doença a gente não guarda não, a gente trata, porque quando a gente trata cedo, tem chances de cura e de qualidade de vida, é isso que a gente quer, tá bom? É isso aí, vamos a um rápido intervalo comercial, bem rapidinho, viu? Não sai daí não.